Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 43, onde Emmanuel então traz como título Boas Maneiras. E o trecho de reflexão que ele nos traz é um trecho bem curto. A gente encontra no Evangelho de Lucas 14:10. E assenta-te no último lugar. O mestre, nesta passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. Quando Jesus vem trazer esse ensinamento, então, ele estava ali observando uma boda, observando um jantar, quando ele percebeu o interesse, a necessidade das pessoas sentarem à frente, sentarem em locais mais privilegiados, em locais que tivessem um acesso melhor. E essa passagem traz justamente o entendimento da necessidade de nos colocarmos no nosso lugar. Muitas vezes, sentarmos lá atrás, esperando que o dono da festa nos chame para sentar no lugar melhor. Porque às vezes nos colocamos num lugar tão bem posicionado, mas aquele lugar pertencia a alguém que de fato teria algo a mais a oferecer. E aqui ele está trazendo uma simbologia sobre essa passagem, mas temos que trazer isso para o dia a dia, colocando no nosso dia, colocando na nossa vivência. Por vezes nos colocamos tão capacitados e nos imaginamos tão à frente, que sempre buscamos ali um lugar melhor para nós. Nós esquecemos de olhar os outros, nós esquecemos de praticar a simplicidade, a humildade que Jesus pedia. Estamos sempre ali à frente, querendo mais, querendo ser melhor, querendo melhor para nós. Então, diante de um convite, e mesmo um convite na seara do Pai, no trabalho do bem, que possamos nos colocar nas últimas fileiras, aguardando o convite verdadeiro, um convite real, para que possamos assumir as fileiras à frente que nos são, por vezes, tão desejadas, mas que ainda nós não estamos capacitados para aceitar. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto ao semelhante. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. E esse ensinamento, então, Jesus nos traz para ser colocado e aplicado todo momento na nossa vida. Toda vez que nós nos encontramos com um conhecido, toda vez que nós nos encontramos com alguém que nós nunca vimos, quando nós entramos num ambiente que já nos é peculiar, ou quando nós entramos então num ambiente que nós nunca entramos, que possamos ter calma, possamos ter cautela, que possamos serenar os nossos atos, serenar os nossos pensamentos, que possamos nos colocar numa situação de simplicidade, uma situação de humildade, esperando as coisas acontecerem naturalmente, nos colocando no lugar que nos é devido, lá atrás. E ali, muitas vezes, nós imaginamos um conhecimento acima e queremos impor as nossas vontades e queremos nos impor diante do momento em que nós já vivemos aquele cenário, que vivemos aquela experiência, e aí nós nos tornamos intoleráveis, porque nós não percebemos que as nossas imposições, por vezes, magoam ou achatam as pessoas, e nós, então, vamos nos tornando pessoas intoleráveis, mesmo que não seja nítido isso, mas as pessoas vão se afastando porque nós cada vez mais queremos estar na frente, queremos ser o primeiro, queremos ser a pessoa de destaque. Ainda que se trate de agrupamento enganado em sua finalidade ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou conduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações
pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá aliviar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia por meio do serviço constante. E mesmo que ao entrar no local nós nos depararmos com alguma situação que nós já vivenciamos, com alguma situação que já nos trouxe dor, que nós tenhamos calma para ensinar o companheiro, que nós tenhamos paciência, que consigamos olhar a nossa volta, olhar a volta de quem está experimentando essa dor com calma e não bravos, rígidos, querendo impor uma solução. Pelo contrário, que tenhamos ali a sabedoria de mostrar a eficiência do tempo, de mostrar a necessidade do trabalho, a necessidade da dor, inclusive. Que dentro dos nossos ensinamentos, dentro das nossas palavras, possamos carregá-las de amor, deixando que a dor seja o principal foco. Que nos momentos que nós precisarmos nos posicionar à frente, nos posicionar ali como um espelho, como um reflexo, que possamos por vezes ali, ao invés de nos mostrar, trabalhar. Que possamos colocar o Evangelho a nosso favor, que possamos colocar a palavra de Jesus como destaque das nossas ações. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao mundo dos homens para cumprir a lei. Então Jesus foi o grande educador. Jesus nos deixou uma lição imensa, infinita, que nós ainda não temos a compreensão, que nós ainda não sentimos. Mas Ele sempre veio amando e educando, amando e ensinando, e nunca impondo. Ele sim tinha condições de impor as verdades, mas não o fez. Ele sabia entender os momentos, ele sabia entender a dor, ele praticava a empatia, se colocando no lugar daquelas pessoas que por ali estavam, mas sempre no amor, sempre acolhendo, sempre vivendo aquele momento. Ele nunca impôs nada, ele sempre esperava que as pessoas vinham até ele. E mesmo diante de toda a dor que a pessoa se apresentava, a pergunta que Jesus fazia para que pudesse curá-la, que pudesse atendê-la é: como eu posso te ajudar? Às vezes nós imaginamos o lugar de Jesus e não entendemos essa colocação. Como Jesus podia olhar para um cego de nascença e perguntar: o que queres que eu faça? Aos nossos olhos, o que o cego quer enxergar. Mas Jesus sabia na essência, na intimidade de cada um, que as necessidades se faziam diferentes. Então somente assim Jesus conseguiu caminhar e mostrar como vence o mundo. E mesmo diante das leis que ele já entendia, as leis mosaicas de uma forma diferente, ele não veio para destruir as leis, ele veio para cumprir. Então quando nós olhamos Jesus vivendo no mundo, vivendo o mundo ao qual ele veio para nos ensinar, ele vem cumprir as leis, mostrando a necessidade de cumprir aquilo que nos deve, e não jogando tudo para trás, fazendo tudo novo, impondo novas leis. Talvez se ele tivesse trazido ali um manual, impondo as suas leis, impondo os seus pontos de vista, ele não teria sucesso. Mas como ele veio cumprir as leis, mostrar a necessidade de cumprir na simplicidade, de cumprir no amor, então ele conseguiu passar pelo mundo deixando esse ensinamento que é infinito, que é imenso e que até hoje não conseguimos absorver. Quando buscamos o Evangelho ali, as palavras do Evangelho, as passagens de Jesus, os sermões que Jesus nos deixou, nós vamos entendendo que de fato o seu olhar, a sua essência estava buscando muito mais dentro, mergulhando em nós, mergulhando nos nossos corações e buscando aquilo que de melhor tem em nós. Jesus acreditava na transformação, pois ele já havia passado por ela. Então ele vem trazer um ensinamento dentro do cumprir a lei. Qual a importância de cumprirmos então aquilo que nós estamos inseridos? Como eu posso pular um estágio? É preciso cumprir aquele estágio. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares,
E quando te detiveres com os irmãos em alguma parte, não os ofusquem com a exposição de quanto já tenha conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender, impondo normas ou exigindo poder. Nada conseguirás, senão estabelecer fortes perturbações. Então, quando nós estivermos ali diante de um irmão mais necessitado, de um irmão que às vezes imagina ter um conhecimento maior, que possamos nos fazer pequeno. Jesus nos trouxe esse ensinamento para que nos fizéssemos pequeno, para que os outros se imaginassem maior. Que possamos trazer então dentro desse ensinamento a necessidade de olhar para o irmão como sendo alguém que tem necessidade como nós. Mas nós, com esse entendimento um pouco maior das letras do Evangelho, que possamos nos posicionar de uma maneira inferior. Porque se nós nos posicionarmos acima ou à frente, nós estaremos então trazendo para nós as sombras do Evangelho, afastando o amor divino, impedindo que o amor que brota dentro de nós, pelo estudo, pela compreensão do amor do Cristo, se afaste. Então que possamos nos colocar no local ideal, no local devido. E se formos chamados a um outro local, um pouco melhor ou um pouco à frente, se formos chamados a um trabalho mais iluminado aos nossos olhos, aí sim possamos agarrar com amor, com compreensão, com entendimento. Mas antes disso, que saibamos nos colocar, que saibamos a nossa postura diante do amor maior, diante dos ensinamentos que a vida tem nos feito. Todos os convites pelo qual nós somos colocados à prova diante da vida, numa dor, numa dificuldade, que saibamos nos posicionar na condição de aprendiz, que saibamos aprender com as dificuldades do mundo e que saibamos trazer para o dia a dia, trazer para a simplicidade, para a nossa comunhão com os outros irmãos, esse amor, esse carinho, esse envolvimento, sempre amando, educando e corrigindo. Lembrando Leon Denis, a dor ela sempre é uma grande educadora. E quantas dores nós não passamos e não experimentamos todos os dias da nossa vida. Então que saibamos aproveitar esse ensinamento, que saibamos aproveitar as dificuldades que nos são impostas, mas muito além disso, que possamos estender as nossas mãos e atender aqueles que nos buscam pedindo auxílio, pedindo amor e compreensão. Muito obrigado.